Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Vânia e vou ministrar a disciplina de Educação Musical Possibilidades para a Inclusão. Ainda não foi dessa vez que vocês se viram livres de mim, mas fiquem tranquilos que diferente, bem diferente para quem deu uma olhada no guia aí, teve esse tempo, né, de dar uma folhada, acho que percebeu que é bem diferente das demais educações musicais que nós vimos ao longo dos cursos, né, dos módulos, no caso. Eh, a gente vai falar, né, de algumas adaptações, a importância desse curso, embora que a gente vai dar uma pincelada muito rápida em tudo, é um conteúdo muito extenso. A gente precisaria de, no mínimo, 6 meses, digamos assim, no mínimo, né, para aprofundar um pouco mais, para ter tempo de conhecer mais as ferramentas. Mas como o nosso curso é modular, então a gente vai jogar algumas ferramentas pedagógicas, dar algumas dicas, tá? Longe de mim, não sou especialista na área de educação inclusiva, tá? A gente faz algumas pesquisas, adapta cursos, mas é um constante aprender. Para quem já trabalha nessa área, sabe do que eu estou falando, não tem receita pronta, é uma situação diferente para cada caso, e por mais experiência que se tenha na educação musical, quando se trata de uma turma que tem, às vezes, apenas um caso de inclusão, mas já modula toda a turma. A sua forma de ver, a sua forma de trabalhar, vai exigir mais do profissional no sentido de adaptação, né, de todos nós, e é um constante aprender. As escolas estão super preparadas? Não, nem as particulares, né? O Brasil está passando, o Brasil não, o mundo está passando por um processo de transformação muito grande nesse sentido, e aos poucos essa questão da diversidade, ela vai alcançando, né, caminhos e metas, e eu acredito que daqui uns anos, né, não digo que a gente estaria perfeito, mas nós vamos estar melhores do que hoje. Quem sabe a próxima geração dos profissionais poderão ter uma capacitação melhor, uma facilidade maior para lidar. Então, tudo que a gente está aprendendo nesse momento, nós estamos preparando as gerações futuras. Tá? Então, eu desejo a todos um excelente módulo. Eu espero que, mesmo que você não tenha interesse algum de dar aula, ou para você que nunca pegou caso de inclusão, aqui a ideia é: se acontecer comigo, eu vou ficar perdido? O que eu vou fazer? Então, a gente vai jogar algumas ideias e vocês serão os mentores principais aí, tá? Eu peço que, caso ache necessário, vão ser disponibilizados textos. Aí vocês baixam, né, para ter isso guardado. Caso um dia precise, você tá ali o material, né, teve uma pincelada, vou falar pincelada mesmo, porque o tempo é curto, de algumas ideias, mas nada melhor do que a vivência, claro. Né? Se eu não adianta nada eu aprender Libras se eu não tiver um aluno para executar, eu vou esquecer, como qualquer área, né? E a educação musical inclusive, ela é mais ou menos assim. A gente vai melhorando à medida que a gente vai tendo essas experiências. Então, um ótimo módulo para todos. E para aqueles que já trabalham nessa área, se tiver algum material, se tiver alguma experiência que queira compartilhar aqui ao vivo nas nossas aulas, vai ser um prazer. É só falar comigo para que eu possa agendar uma aula para a sua participação e vai ser muito bom, né, gente? Essa troca de conhecimento é muito boa, porque a gente não consegue ter experiência de todos os casos, né? Às vezes você pega um cadeirante, às vezes você pega o autismo, mas às vezes você nunca trabalhou com TDAH. Às vezes o outro nunca pegou o TOD, que é um dos desafios um pouco mais complicados, assim, digamos, né, para os professores na atualidade. Então, tudo que você souber ou estiver fazendo, que está alcançando um bom resultado, não hesite em compartilhar conosco, que vai ser um prazer, tá? E isso é sempre no aprendizado dia a dia mesmo, que a gente vai construindo essa forma de pensar sobre a educação musical inclusiva. Ok? Então vamos lá, vamos começar falando, né, que nas mais diversas épocas, né, se vocês observarem o guia de estudos, se vocês observarem qualquer texto ou fizeram um curso nessa área, você vai observar que os estudiosos, eles têm se perguntado qual seria o melhor termo para definir o indivíduo ou a pessoa com deficiência, né? Essa questão do amadurecimento mesmo, das ONGs, dos cursos, das palestras que têm sido realizadas sobre esse tema que está em alta.
Se fosse uma a gente tivesse estudando essa disciplina talvez há 10 anos atrás, não teria o mesmo impacto que está tendo nesse momento, né. Quem está na área da educação sabe disso. Pessoal do bacharel, talvez não tenha muito interesse, mas pode ser que mesmo particular, que mesmo online você pegue um caso. Então é por isso que a gente está discutindo esse assunto tão importante na atualidade. Então depende do amadurecimento que determinado assunto alcançou as nações num período determinado da história. Então, por exemplo, se a gente for falar, do termo superdotado, ele não é usado mais. Hoje se usa altas habilidades para alunos que têm superdotação em alguma área, né. Já o termo excepcional é utilizado com relação à deficiência cognitiva. A partir de 1981, a gente falava indivíduo com deficiência, e essa palavra foi substituído por portador de deficiência. Já em 1994, surgiu o termo, eh, com deficiência, pessoa com deficiência. Então tiraram o termo indivíduo para pessoa, então tem uma pessoa com deficiência. E hoje, como que a gente, né, pode dizer que está sendo utilizado? Alguns termos foram deixados estão em desuso, tá. Pessoa com deficiência ainda é muito utilizado e o termo mais utilizado agora é o termo atípico. O que que é o atípico, né? São indivíduos que mostram sinais de atraso no desenvolvimento e apresentam qualquer prejuízo no processo da cognição. Então, poderíamos dizer que as pessoas com deficiência são pessoas atípicas e os demais são típicos, tá? Eu não vou usar a palavra normal, porque isso aí não vem ao caso, né? A gente não pode dizer dessa forma, porque todos nós temos habilidades e dificuldades em áreas diferentes do nosso cérebro. Então, seria mais viável, tá? Você dizer atípico. Ah, eu peguei um aluno atípico para o trabalho com um instrumento de piano, por exemplo, tá? E essas terminologias, elas vão sendo modificadas, né. Então, por exemplo, o aluno tem uma deficiência, pessoa tem uma deficiência. A deficiência física, né, ela vai dizer respeito a quê? Aos sentidos, por exemplo, a visão, a audição. Ah, o meu aluno tem baixa visão, quer dizer que ele enxerga, assim, às vezes 15, 18% só, então a gente chama de baixa visão, mas está dentro dessa linha da inclusão, né. O intelectual é deficiência que nem sempre é visível, talvez seja mais difícil de ser diagnosticada, ainda no momento. O autismo é uma que está a discussão em alta, né, assim, no mercado, as pessoas falam muito, os filmes estão, aumentando muito nesse sentido, inclusive até filmes brasileiros também. E são as mudanças e alterações qualitativas em interação na comunicação. E as altas habilidades, que seria o superdotado, né, o termo antigo, ele tem um foco e características ou habilidades muito específicas. A gente tem que lembrar que o superdotado, ele não é perfeito. E não é aquele aluno que é bom em tudo. Fala: "Nossa, eu peguei uma aluna superdotada e ela não consegue desenvolver". Não, ela é superdotada em alguma área específica. Talvez ela seja na área das exatas, talvez ela seja uma superdotada na área musical, na área de escrever, né, elas têm uma escrita, incomparável com os outros da idade dela. Então é bem importante a gente colocar que as altas habilidades, elas estão específicas numa área do cérebro. A gente não tem uma pessoa perfeita, né, o dia que chegar nisso, a gente nem precisa da inteligência artificial. Não tem perfeição, tem uma área que é mais desenvolvida que a outra, então provavelmente, nos testes que são feitos, que nem é aquele teste antigo de QI mais, os testes são modernizados, eles vão trabalhar para descobrir qual é a área que aquele aluno tem um maior desenvolvimento, tem uma desenvoltura, né, e aí você vai conseguir, ter essa visão, né. Então, o superdotado também tem medo, o superdotado também tem insegurança. Ele é uma pessoa, é bom a gente lembrar nisso, porque às vezes a gente cobra muito aquele aluno, que ele tem que ser bom em tudo, só que não é assim a forma que acontece, ok? Então, vamos dar sequência.
O problema conceitual, só fechando, né, relacionado à grande diversidade de terminologias, utilizada por diferentes correntes teóricas, acrescenta-se a dificuldade diagnóstica associada a estes casos. Então, alguns casos eles demoram muito para ser diagnosticado, hoje talvez não tanto, justamente por essa questão da cognição, né, que é um pouco mais difícil do que aquilo que é visual, que você está vendo, que é tátil. Então, essa parte é uma parte que ainda existem grandes dificuldades pelos especialistas, tá? E tem uma dificuldade associada aos casos. Vale lembrar que a deficiência mental, as doenças mentais, como por exemplo a psicose, o autismo, né, não são definidas pelas alterações nos processos de desenvolvimento cognitivo ou de aprendizagem, mas na verdade por falhas na estruturação psíquica. Os outros aspectos estruturais, né, quanto aos aspectos, também podem estar alterados. Então, o que caracteriza a deficiência mental são as defasagens e as alterações nas estruturas mentais para o conhecimento. Ela é um quadro considerado psicopatológico, tá? Porque ela está ligado com a função cognitiva. Agora a gente vai entrar num item, assim, um pouco mais delicado, né, que é a questão, do relacionamento com a família. Eu queria falar antes de explicar isso, que às vezes eu já vi muitos professores de música, de outras áreas também, claro, mas vamos falar da nossa, que eles ficam frustrados, porque às vezes eles empenham muito, né, no planejamento daquela aula, daquele aluno, às vezes atende até individual, particular, para que ele possa desenvolver, de repente, alguma parte do cérebro, alguma área na cognição, que ele está em defasagem, para ajudá-lo, né, nessa função cognitiva, que vai ajudar, às vezes, na questão motora, né, se você fizer um exercício, às vezes, rítmico, que caminha, às vezes você vai ajudar às vezes na mão, né, às vezes uma bolinha que você usa, de massagem, um instrumento percussivo que a criança vai segurar ou, né, independente da faixa etária, que ele vai segurar um determinado objeto que vai forçar alguma questão num bom sentido motora que ele está tendo dificuldade. Então as atividades elas são direcionadas de acordo com a necessidade desses alunos. Mas o que que acontece? Às vezes, os pais, eles querem um resultado muito rápido. Ele quer que o filho toque piano, por exemplo, dando um exemplo, tá, gente? Às vezes a professora está trabalhando, ou o professor, mais vagarosamente, com os instrumentos de bandinha, com algo da musicalização, para depois ir para o instrumento. E tem pai que às vezes não tem paciência, ele não consegue entender, às vezes, essa relação, né? eh, de de proporção, né, de nível de dificuldade, e às vezes fala assim: "Ah, não, mas se for para não tocar nada, nem precisa fazer aula de música. Ah, mas se for para não desenvolver nada, eu achei que iria desenvolver. Ele está tocando 2 notas? Tipo, né, uma melodia muito curtinha, ou vai ficar na melodia curtinha durante 3 meses, a mesma música? Ele não está desenvolvendo". Então, para quem não entende, às vezes vem uma crítica muito pesada, porque as pessoas têm mania de achar que a música vai fazer milagre, que a música ou a musicoterapia, vai curar o indivíduo, que a música vai fazer com que a pessoa, desenvolva melhor um monte de coisas que ela está tendo dificuldade na escola. Se de tudo trabalhar a música, trabalhar os objetivos principais, você conseguir, maravilha, mas nem sempre é assim, e a gente sabe disso. Tem casos que desenvolvem muito, e a gente cria até, né, uma baixa expectativa e fica surpreso, o que é até melhor, e tem casos que realmente a lentidão no processo é muito maior. Isso é culpa do educador? Às vezes é, mas às vezes não. Às vezes ele está se esforçando e numa mesma situação, um caso ele conseguiu bom resultado e rápido, e no outro caso ele não está conseguindo grande rendimento. Então, o que que eu queria chegar? Nessa questão do relacionamento com a família. A chegada do inusitado, né, a chegada de uma criança, que tem alguma deficiência, no primeiro momento, a sensação é uma sensação, para muitas famílias, de luto.
né, de luto mesmo. É a morte do filho saudável, do filho entre aspas, né, gente, do filho perfeito, do filho que eu queria que tocasse piano como pai, da filha que eu queria que se tornasse bailarina como a mãe. Aí a pessoa já cria toda uma expectativa, né, claro, desde a gravidez, e na hora que aquilo acontece, ela fica tão chocada, às vezes tão entristecida, né, que ela não consegue perceber que necessita também de ajuda de outras pessoas, certo? E a chegada do inusitado também cria, às vezes, um mecanismo de defesa. Filho com problema. Então, a negação é tamanha, né, que a ponto de não perceber, às vezes, até a dificuldade ou ajudar na deficiência. Isso, às vezes, muitas das vezes, ou a maioria delas, não é por maldade. É por causa daquele sentimento de ideia de perfeição que a sociedade coloca. Hoje, ainda bem, e acho que depois principalmente da pandemia, as coisas mudaram muito. As pessoas estão olhando um pouco menos para a estética e mais para outras qualidades, né? Mas mesmo assim, é difícil para a família, às vezes, aceitar, né? Eh, Alguns erros iniciais de música, por exemplo, como marcar o pulso, você está fazendo um exercício de processo de imitação, de coisa muito simples, aquele aluno não consegue acompanhar, às vezes ele tem um estado emocional infantilizado, todas essas coisas ao longo, né, dos meses ali, você vai percebendo que tem algo errado, né? E a gente pode considerar, em muitos casos, uma deficiência cognitiva, mas para muitas pessoas ela não percebe. Ah, ele é mimado mesmo. Ah, não, isso não é nada, não. Eu também era assim quando era criança, e depois passa. Aí cresce e muda. Às vezes apanha, né? E alguns pais insistem em dizer também que é timidez, né? Por que não? E outro mecanismo de defesa também, que causa um pouco de sofrimento, é a questão da projeção. Por que aconteceu comigo? Aí, o primeiro aspecto da família, claro, né, é o pai e a mãe se sentir culpado. E aconteceu porque eu bebi na gravidez, aconteceu porque eu passei estresse na gravidez. Tem sempre que culpar algo ou culpar alguém. É um outro erro muito comum, né, essa questão da projeção. E às vezes até uma esperança de cura. Ah, não, mas ele vai tomar remédio, ele vai sarar. Ele vai tomar esse medicamento aqui e ele vai ficar bem. Ele vai crescer, vai amadurecer e vai ficar bem. Em muitos casos não é assim, dependendo do nível da deficiência. Então, né, estatisticamente, eles falam que de 4 a 5% da população nasce com deficiência. É um fenômeno mais relativo a natural do que, por mais que se busque, né, lógico, muitas explicações, mas é mais um processo natural mesmo, tá? O que o educador tem que ter? Que é difícil mesmo, né? Diante, às vezes, de uma família que não aceita a situação, às vezes fica até com vergonha de levar o laudo para que você possa acompanhar o histórico daquele aluno, né? De fazer um diagnóstico melhor. Ele tem que ter discernimento, é uma palavra difícil, tá? Começou a falar muito na sua cabeça, começou a negativar muito a música, que não está fazendo efeito nenhum, que não está servindo para nada, respira, vai para um outro cômodo, vai para o banheiro quando a pessoa sai. Você pode até chorar, mas respira e fala para a pessoa: olha, a gente pode marcar um outro momento, agora você me dá licença, eu estou com os alunos aqui aguardando a aula, a gente marca uma nova reunião. Não prossiga e não internalize a culpa da criança não desenvolver musicalmente, porque eu não sou um bom educador. E porque eu consegui com o autismo, não consegui com esse aqui. Tá? Isso é uma coisa muito particular e a gente tem que ter um pouquinho de discernimento, né, de calma em muitas situações para acompanhar isso, porque muitas vezes não é culpa de ninguém. A criança tem um processo mais lento, mesmo que é uma coisa específica dela, e a gente não pode se culpar com tudo. Você se esforça, faz curso, faz pós, apesar que é mais nível teórico, mas vamos lá. Você encontra uma pessoa que tem experiência, né, musical, instrumental, com a inclusão, e mesmo assim você não consegue atuar. Dê o seu melhor. Às vezes o que consegue resultado com um não consegue com o outro. E isso vale tanto para atípicos quanto típicos também, nós sabemos disso. E vamos lá.
Falando do QI, né, é um processo que, como eu disse anteriormente, ele foi reestruturado, não é mais aqueles testes antigos e ainda bem, né. Eh, é uma capacidade, né, de classificação, né, em algumas áreas do cérebro também, de acordo com as atividades, com o questionário que é preenchido, uma série de testes para isso, né. E a partir da epistemologia genética, né, deixa só eu voltar aqui. A gente delimitou algumas características da cognição das pessoas com deficiência mental, ao invés de fazer uso do teste QI. E fez uso de provas que permitam compreender os aspectos formais da inteligência. E ainda bem. É fixado, pelo menos no nível das operações concretas. A autora formula a hipótese de uma viscosidade cognitiva responsável pela lentidão do desenvolvimento cognitivo que provoca fixações em níveis arcaicos de organização e a dificuldade de generalização e transposição da aprendizagem. Então, vamos dar um exemplo aqui também para música, tá? Que não é exatamente o QI, mas que pode ajudar. A gente vai chamar de processamento auditivo. O que, que é isso? É a capacidade do nosso cérebro processar o som. Vamos chamar de processamento auditivo. Então, se eu ouço, aquilo vai lá no lobo temporal e é decodificado. É assim que eu consigo entender que um acorde é maior, que aquela nota que eu toquei é o dó. É o dó grave ou é o dó, né, de qual oitava. Só que algumas pessoas têm um comprometimento no lobo temporal e não conseguem processar o som. É como se fosse o daltônico do som, vamos dizer assim, tá? Então, a pessoa ouve uma nota, mas ela, na verdade, ela escuta outra nota. Chamamos de distúrbio de processamento auditivo. E isso pode ter problemas também, por exemplo, de linguagem, de escrita. Às vezes o aluno troca de letras para escrever. Tem sinais que, aos poucos, né, as questões emocionais, que vão sendo colocados, né, à medida que você vai convivendo com aquela pessoa. E você vai começando a perceber. Isso é um pouco difícil, precisaria de um exame específico, né, de profissionais, de médicos, mas isso existe, tá, gente? Essa questão do lobo temporal e a gente chama de processamento auditivo, né? Para entender isso claramente é só como se fosse um daltônico do som, só que ao invés de cor, né, seria do som, tá? A deficiência mental é a possibilidade de conhecer. Todavia, de forma sistemática, aparece associada à questão de estruturação subjetiva. E cabe ressaltar que a deficiência não é a causa de uma neurose, de uma psicose ou autismo e nem vice-versa. É crescente o número de evidências de que muitas crianças classificadas, às vezes, como deficiente mental, isso falando numa época mais antiga, hoje não tanto, né? Caso recebessem em tempo hábil um atendimento adequado às suas necessidades educacionais especiais, seriam classificadas em outros termos. Então, há um tempo atrás, quase todo mundo, né, que tinha essa dificuldade cognitiva, que tinha uma dificuldade de socialização, era considerado deficiente mental, né? E agora, com os novos estudos, né, o desenvolvimento, agora a gente percebe que tem várias terminologias, né? E as pessoas com deficiência intelectual, elas necessitam do cuidado de múltiplos recursos didáticos para desenvolver e expandir as percepções de mundo e de pessoa. O professor precisa o quê? Estimular as habilidades, fazendo as escolhas certas dos recursos a serem utilizados em sala e proporcionar conhecimentos e conceitos. Isso é difícil? Não, isso a gente já faz intuitivamente, a gente já faz numa aula de educação musical. O que é um pouquinho mais difícil, aí você precisa ler o laudo daquele aluno que você recebe, é como direcionar algumas atividades dentro daquele conceito que você precisa trabalhar, de forma que você vai estar auxiliando aquele aluno ou desenvolvendo alguma área específica, né, cerebral, cognitiva, como eu falei anteriormente. Aí vai a questão também, né, do fazer, né, o dia a dia. Neuropsicologia e música, os mecanismos neurais e as funções mentais.
Sobre as funções dos hemisférios direito e esquerdo, mesmo que o esquerdo seja fundamental para processar padrões tonais e funções, é no direito que acontece o funcionamento do processamento, por exemplo, melódico. Então, as áreas cerebrais estão interligadas e muitas vezes os comandos são interrompidos em caso de lesão. Um dos métodos recentes para analisar, por exemplo, a atividade cerebral é a neuroimagem, que ajuda a analisar a atividade. E é possível analisar com detalhe o processamento de tarefas ligada a diferentes contextos. Olha que legal, né? Como que a medicina vai avançando e ainda bem ao nosso favor. Né? Então, vamos supor que a pessoa sofreu um acidente, ele não nasceu deficiente, e aqui ele e danificou justamente o funcionamento do lado direito. O que, que vai acontecer? A pessoa pode ter uma dificuldade muito grande para a questão do processamento melódico. Tá vendo como que isso é muito particular? Né? Depende muito de cada um. A atividade musical, ela mobiliza quase todas as regiões do cérebro. Vocês sabem disso, que é a única, a música, né, é a arte que trabalha os 2 lados do cérebro. Ao ouvir música, estimulamos várias áreas, como o córtex motor, que reage ao movimento relacionado, por exemplo, ao ritmo, o auditivo, o visual, que está relacionado à leitura, à notação musical, e também a amígdala. Não é a amígdala, mas na questão cerebral, tá? A amígdala são as reações emocionais à música. Então é aqui que entra, por exemplo, se você já tem um aluno com autismo nível 2, por exemplo, e ele já é um pouco mais agitado, ele não consegue se sentar, aí você vai trabalhar uma música, de repente, assim, que agita ele mais ainda, ou um instrumento que de repente, às vezes a região dele a sensibilidade para o agudo é muito maior. Então a gente acaba tendo que moldar, né, que observar os laudos, observar a reação do aluno e é experimentando mesmo. Né? Não, eu tenho aluno autista que toca flauta super bem, que se dá super bem na flauta e não desenvolveu bem na percussão, como esperado, e vice-versa, e casos opostos, tá? Então, isso é muito de cada um, é o laudo, é o gosto pessoal também daquele aluno, é uma série de questões que são trabalhadas. Então, através do ensino musical, é possível escolher atividades, sim, que possam estimular, né, contribuir com a estimulação precoce de crianças acometidas por lesões que afetam essas regiões do cérebro, como a gente falou aqui. O que é a preparação das aulas, né? O que exige da gente? Nada mais, né, pouca diferença do que a gente já faz ou para quem já busca isso, que é a importância da rotina, né? A importância da organização neurológica. Então, se eu coloco sempre ou canto, né, uma determinada canção de iniciar a minha aula, todo mundo na mesma hora, ele pode estar fazendo, pode estar brincando, ele vai aos poucos eles vão virando e eles percebem assim, ó, a aula de música começou. Da mesma forma que se eu coloco uma cantiga de relaxamento no final, eles já sabem que a aula está terminando. Né? E não só por questão do autismo, gente, mas a questão da importância que a rotina, né? Não que a gente não vá fugir dela de vez em quando, mas a importância da preparação da rotina para que eles fiquem atentos ao conteúdo proposto que você está trabalhando. Porque ele sabe que está começando a aula, você não precisa gritar. Você não vai precisar ficar falando, gente, vamos fazer silêncio, agora eu vou começar a aula. Não, a música fala por si. Se você coloca uma música de rotina inicial, seja a cantiga do amigo, a cantiga de boa tarde, a cantiga de bom dia, ele sabe que a aula está começando, assim como ele sabe com a música de relaxamento que a aula está terminando. Né? E isso tudo vai trabalhar o quê? Uma organização neurológica. Isso vai ajudar não só a questão do autismo, né? Que tem lá, você pode usar uma reguinha de tabela da rotina do dia, mas todos os alunos, de uma certa forma. Né? Ele não vai saber que você está colocando daquela forma só por causa dele. As crianças, todos vão participar. Né? Todos os jovens, se for uma turma de adolescente, todo mundo vai participar normalmente. Então, essa questão da rotina, ela é importante. Tá? E também o trabalho por matrizes, né? A gente pode fixar aquele conteúdo e, ao mesmo tempo, usar o mesmo conteúdo, trabalhando outro conteúdo, fazendo um pouco mais de aprofundamento posteriormente. Então, você trabalha timbre, intensidade, altura, densidade, duração.
não necessariamente nessa ordem e nem precisa ser um de cada vez. Às vezes, uma mesma atividade, você pode trabalhar 3 conteúdos diferentes, de forma que não fique maçante, né. E a repetição das atividades com variação é uma característica muito específica para trabalho com quem tem autismo, né, dificuldade de concentração, mesmo TOD, né, é o eh, repetição, né, variação das mesmas para fixação dos conteúdos apresentados. Então pode ser trabalhado essas matrizes, né, de uma forma individual ou mista, e subdividir em vários tópicos, por exemplo. Com isso você vai ter uma aula super organizada e a atenção dos alunos com certeza vai ser mais significativa, ok? Tanto em crianças quanto adultos, né, as atividades de muitos alunos conseguem a realização, porém não conseguem manter um pulso. Às vezes, né, já viu aquela pessoa que parece sempre estar batendo palma fora do ritmo? Né, lá na igreja, no parabéns, e ao conseguir realizar contornos melódicos precisos ou boa afinação, eles apresentam às vezes dificuldades em articular certas palavras, ou até de memorizar certas letras, por menor que elas sejam, né. Então a gente usa um termo que se chama recursividade. Então a gente avança etapa, mas sempre vai estar revisando algum conteúdo para que tenha mais significatividade para os alunos, para nós, né. No instrumento a gente faz muito isso, a gente volta aquele trecho várias vezes, se repete aquele trecho que não ficou muito bem articulado ali na atividade instrumental, e assim deve ser também em outras disciplinas musicais, ok? Bom, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição e espero que vocês gostem da disciplina. Um abraço e até a próxima.